Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 38. Bons estudos! Aí, luxo, riqueza... Pois é, Gil, eu estava pensando, a gente sabe que uma pessoa é rica pelos bens que ela possui. Agora, como é que se mede a riqueza de uma nação? Bom, como é que se mede a riqueza e a pobreza de uma nação, né, Vicente? Isso é. Aí, ó o outro lado da moeda, tá vendo? Por que existe tanta desigualdade no mundo? Pois é, será que já tentaram diminuir essa diferença entre ricos e pobres? Na teleaula de hoje, a gente vai responder essas perguntas. Vai explicar a pobreza de algumas nações e a riqueza e o desenvolvimento de outras. Existem muitas diferenças entre algumas nações do mundo atual. Também existe muita desigualdade entre ricos e pobres. Hoje, você vai entender melhor por que o hemisfério sul e o hemisfério norte são tão desiguais economicamente. Vai ver como se mede a riqueza e a pobreza das nações e perceber a importância do diálogo norte-sul. Adam Smith foi um dos mais importantes teóricos da economia clássica liberal. Ele era um filósofo e economista político escocês que viveu no século XVIII. O seu livro A Riqueza das Nações, publicado em 1776, continua sendo lido até hoje. Nenhuma sociedade pode crescer e ser feliz se a maioria dos seus membros são pobres e miseráveis. Para medir a pobreza ou a riqueza das nações, a gente usa o PIB, que significa Produto Interno Bruto. O PIB é a soma das riquezas produzidas num país ao longo de um ano. Mas o PIB não é a única referência para medir as desigualdades que existem entre os países industrializados do hemisfério norte e os países de economia primária exportadora do hemisfério sul. Existem também outros indicadores. Como é que você acha que dá para saber se um país é rico ou é pobre? Você me pegou, hein? É só olhar pra rua, né? Só olhar na rua, você vê mendigo de monte. Olhando a qualidade de vida na habitação, na saúde e na educação. Um país rico tem uma economia estável, né? Estabilizada, uma distribuição de renda justa. Aí pode ser considerado um país rico, né? É bem pobre, você vê pelo que tem de gente na rua, pedindo dinheiro, pedindo esmola, trabalhando como ambulante. Terrível. Quando o pessoal tem trabalho e ganha dinheiro. No Brasil, dá pra gente perceber que mesmo num só país, podem existir grandes contrastes entre a riqueza e a pobreza. Agora percebe só, num lugar rico, como essa avenida aqui, existe um grande consumo de energia, enquanto em lugares mais pobres da cidade, quase não existe consumo de energia. Pois é, o consumo de energia também é um indicador da riqueza e da pobreza das nações. As pessoas que vivem nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, Japão e Austrália, formam aproximadamente 1/5 da população mundial. Mas consomem muito mais do que a metade de toda a energia primária produzida no mundo. Mas além dos indicadores econômicos, existem também os sociais e culturais. Os indicadores de desenvolvimento humano da população. Quer dizer, desde o índice de alfabetização, passando pela quantidade de calorias que são ingeridas pelas pessoas, até o grau de acesso à água tratada e ao uso de instalações sanitárias. Em 1990, a ONU criou o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Esse índice tem 3 componentes básicos: longevidade, grau de conhecimento e nível de vida de uma população. A longevidade é medida pela esperança de vida ao nascer. O nível de conhecimento é medido pela quantidade de adultos alfabetizados e pela média dos anos de escolaridade. O nível de vida se mede pelo poder aquisitivo médio da população. Existem diferentes indicadores da pobreza e da riqueza das nações. Existem também diferentes teorias que tentam explicar por que alguns países são mais desenvolvidos e mais ricos e outros mais pobres e menos desenvolvidos.
No século XIX, as potências coloniais da Europa afirmavam que a pobreza dos povos do hemisfério sul era resultado da natureza hostil e da inferioridade dos seus grupos raciais. A Grã-Bretanha, a França e a Alemanha achavam necessário difundir as suas conquistas materiais e superiores entre os povos inferiores. Essas metrópoles europeias acreditavam que as missões civilizadoras eram positivas. Depois da Segunda Guerra Mundial, surgiu outra explicação, que foi muito difundida entre as elites intelectuais dos próprios países menos desenvolvidos. Essa teoria dizia que a pobreza dos países do hemisfério sul era decorrente da exploração colonial. As potências imperialistas teriam explorado de maneira extrema a força de trabalho nos países da África, da Ásia e da América Latina. Teriam levado à manutenção de baixos níveis de escolaridade e, durante muito tempo, teriam impedido a estruturação de estados nacionais nas colônias. Essa explicação é coerente, mas coloca toda a culpa da pobreza nos colonizadores. E não é apenas isso. Os bloqueios para o desenvolvimento também acontecem no interior dos países. As elites políticas de um país impedem as reformas modernizadoras para poder concentrar a riqueza em suas próprias mãos. As elites gastavam e gastam muito ainda em vários países com algumas obras e também com a compra de armas e equipamentos militares. E gastavam pouco com a saúde e com a educação, comprometendo assim a qualidade dos recursos humanos, a qualidade de vida das populações. No século XIX, o capitalismo industrial tinha muitas vantagens com a exploração colonial. As potências colonizadoras adquiriam matérias-primas e produtos tropicais e, em troca, forneciam produtos industriais. Eram trocas desiguais que traziam grandes lucros às economias industriais. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, os interesses das potências industriais eram outros. O desenvolvimento da economia delas estava cada vez mais ligado às descobertas técnico-científicas. Repara só, Vicente, ó. Essas empresas são de potências industriais, se instalam em países pobres, usam a matéria-prima e a mão de obra barata desses países, então... É também um tipo de exploração, né? Mas será que também não é um tipo de dominação, Vicente? E o pior é que é uma dominação muito mais sutil do que antigamente, né? Ah, isso é. No lugar da dominação imposta pelo Estado colonialista, começou a se esboçar uma dominação mais sutil, que vinha diretamente do setor privado, das grandes empresas transnacionais. É por isso que, no começo, os novos estados nacionais resistiram aos investimentos estrangeiros, para não ficar à mercê dos interesses e dos investimentos das grandes empresas. Por causa da Guerra Fria, nos últimos 50 anos, os países pobres receberam auxílio dos países ricos. Nos primeiros anos de auxílio, as pessoas acreditavam que o desenvolvimento, o progresso econômico e o fim da pobreza seriam possíveis com a chegada das grandes indústrias. Os países industriais transferiram para alguns países subdesenvolvidos as siderúrgicas, as indústrias de alumínio, as indústrias químicas e os setores da mecânica pesada. Mas foi um erro de avaliação. Foi privilegiado o lado econômico e ignorado que a saúde e a educação são condições essenciais para o enriquecimento humano pleno de um Estado-nação. O ponto de referência para as políticas de desenvolvimento é sempre, em primeiro lugar, a educação básica de qualidade. Nas últimas décadas, os países industrializados deram créditos e financiamentos para os países subdesenvolvidos. Isso possibilitou taxas de crescimento econômico altas, mas aumentou a dependência entre eles. Com a crise econômica dos anos 70, os preços das matérias-primas caíram e as taxas de juros se tornaram insuportáveis. Como os países pobres não conseguiam pagar as dívidas, o crescimento econômico foi bloqueado. E para tentar enfrentar o endividamento externo, muitos países restringiram os investimentos públicos e agravaram ainda mais o quadro econômico e social. Alguns economistas acham que os países ricos estruturaram o sistema financeiro e as trocas internacionais apenas para atender aos seus próprios interesses, garantindo assim vantagens e lucros.
Pois é, Vicente, olha só. 1 bilhão de habitantes vive na pobreza absoluta. É quase 20% da população mundial. E a maioria desses países que vive essa pobreza absoluta tá ou na África ou na Ásia. Pois é, são os 2 cinturões aqui, olha só. Tem o cinturão africano que atravessa toda a África equatorial e tropical, do Saara até a bacia do Zambeze. E o cinturão asiático, no sul e no sudeste, do Paquistão até a Indonésia. E que diferença enorme, hein? A pequena população rica com tanto e a grande população pobre com tão pouco. É muita desigualdade mesmo, né? Pois é, com tanta diferença, como é que o diálogo norte e sul pode continuar? O diálogo norte e sul precisa se estabelecer em novas bases. Isso é uma exigência da ordem econômica mundial. E a Assembleia Geral da ONU decidiu isso em 1974. Agora eu te pergunto, você sabe o que é a ONU? Então fique por dentro. A ONU fica em Nova York, nos Estados Unidos. Ela começou a funcionar logo após a Segunda Guerra Mundial. É uma grande organização internacional que reúne as nações em assembleias, pelos mais variados motivos. A ONU tem algumas instituições especializadas, como a Unesco, que é voltada para a educação, ciência e cultura, a OMS para a saúde e a FAO para a alimentação e agricultura. A ONU, as Nações Unidas, podem promover esse diálogo norte e sul. Mas os movimentos feitos pelo bloco dos países do Hemisfério Sul ainda não sensibilizaram os países mais ricos. Bom, depois de tantos novos aprendizados, vamos para a revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que, além do PIB, existem outros indicadores para a pobreza e riqueza das nações. Aprendeu também a teoria que tenta explicar a pobreza do Hemisfério Sul como decorrência da exploração colonial. Viu que depois da independência, os países industrializados deram créditos e financiamentos para os países pobres que se endividaram. Por último, você viu que o diálogo norte-sul é de extrema importância para a ordem econômica mundial e que vai ser a grande tarefa da ONU nos próximos anos. Essa teleaula teve um assunto muito importante para nós brasileiros. Afinal, a gente convive todos os dias com a riqueza e com a pobreza. Mais um bom motivo para ler e estudar bastante. Até a próxima. Até.